Bom dia, hoje é 14 de maio, vocês vão fazer o cabeçalho, façam com caneta, porém as respostas a lápis. Coloquem o nome da escola, a data, antecessor e sucessor de 135, escrevam o número ordinal por extenso, centésimo, 35º, e façam o número 135 em romano. Pode copiar no caderno com caneta, entretanto a resposta deve ser a lápis. Hoje nós vamos ver gráfico e tabelas. As tabelas são usadas para organizar informações ou dados da mesma forma que os gráficos. Elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Na tabela, como o próprio nome diz, a linha vocês vão seguir como se fosse a linha do caderno, na mesma posição, na horizontal. E a coluna vocês vão ver na vertical. Então, quando for ler uma tabela, olhe os dados que estão escritos aí para estar entendendo. Então, eu coloquei aqui a linha para mostrar que são essas linhas, como se fossem a linha do caderno, onde vão ser escritos os dados. E também coloquei aqui, coluna e uma setinha. Essa parte aqui inteira, como se fosse uma paredinha, essa parte é a coluna. Na vertical é a coluna. Então, aqui nessa tabela, nós temos 3 colunas. E se eu perguntasse quantas linhas tem? Então, vocês teriam que contar as linhas. 1, 2, 3, 4. Então, é uma tabela com 3 colunas e 4 linhas. O que vem de informação nessa tabela? Vem o período da manhã, depois a sala e a série, 5º ano. Informação de quantos meninos tem e quantas meninas. Então, aqui embaixo eu poderia pôr 4º ano e a quantidade de meninos e meninas também. E assim por diante. Poderia fazer com a escola inteira. Os gráficos. Os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir, demonstrar e comparar informações em diversas áreas de estudo, tornando os dados mais claros e informativos. Alguns elementos do gráfico são o título, fonte, números e legendas. Todo gráfico tem um título, ele vai ter um nome. Então, no caso desse gráfico aqui, o título seria: quando você faz aniversário? Ele apresenta também a parte de números, aonde vai ter alguma informação referente à quantidade. Então, os números podem vir na vertical como na horizontal, depende do gráfico que se está montando. Temos também as legendas. As legendas vão indicar, pode ser por cor, por número, por nome, o que se trata. Então, por exemplo, na cor vermelha, qual mês se referia? Dezembro. Na cor laranja, qual mês? Maio. Então, eu posso colocar o nome do mês e a cor. E na fonte, o que seria a parte
parte da fonte. A fonte é da onde foram retirados os dados sobre esse gráfico. Se eu estou falando quando você faz aniversário e a tabela de cima se referia a meninos e meninas e uma série de aula, eu estou falando do quê? De uma escola. Então, esses dados poderiam ter sido fornecidos pela escola. Então, a fonte seria a escola, de alguma documentação da escola. Continuando. Então, observando o gráfico, vocês vão responder. Vocês vão observar o gráfico e também a tabela. Quantos alunos há no total no quinto ano? Então, se estamos falando total, vocês vão ter que contar os meninos e as meninas. Na letra B, quantas meninas tem a mais que os meninos? Letra C, quantos aniversariantes há em janeiro? Vocês vão olhar o gráfico, vão ver aonde está o mês de janeiro. Olha aqui a dica, meses, os nomes dos meses estão abreviados, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos aniversariantes há em janeiro? Vamos olhar no gráfico no mês de janeiro. Em que meses não há aniversariantes? Vocês vão olhar aonde não tem cor nenhuma pintada. A coluna vai estar em branco. Em que meses há 2 aniversariantes? E 3. Vocês vão ver aonde tem 2 aniversariantes e o mês que tem 3, ou meses. Em que mês há mais aniversariantes? Vamos olhar só o que tem mais. Complete as frases corretamente. 1 hora tem quantos minutos? 1 minuto tem quantos segundos? Meia hora tem quantos minutos? O dia tem quantas horas? 1/4 de hora tem quantos minutos? Para vocês saberem como que calcula 1/4 de hora, vocês imaginem um reloginho. O reloginho vai estar dividido em 4 partes. 1/4 de hora, ele não vai ser metade da hora. Então, ó, dividido em 4 partes, 1 hora tem quantos minutos? Daí é só olhar e fazer a divisãozinha, que vocês vão saber quanto é esse espaço aqui, quanto vai valer esse espaço. Então, esse espaço aqui é chamado de quarto de hora. Vamos para o próximo. As instruções para a parte da apostila. Lembrando que essa parte aqui vocês não vão copiar. As páginas são da 158 até a 167. Lembra que eu perguntei para vocês que tipo de relógio vocês usavam? Então, me mandaram a resposta. Então, 10 alunos usam o relógio digital. 7 alunos usam o relógio analógico, o relógio de ponteiro. E 6 alunos não têm relógio. Mas vocês poderiam pensar assim, é só pelo relógio que a gente pode ver a hora?
Quais são os outros lugares que podemos ver a hora? Pensem um pouquinho e depois vocês me mandem a resposta. Em quais outros lugares poderiam ver hora? Então, primeira informação. Vocês vão usar essas informações aqui em cima, 7 alunos, 10 alunos e 6 alunos, para completar as páginas 158 e 159. Na página 158, está perguntando quantos alunos temos na sala. Então, como que vocês vão saber quantos alunos tem na sala? Vocês vão olhar pela quantidade de relógios, quem possui relógio e quem não possui. Vocês vendo isso, vocês vão saber a quantidade de alunos. Depois, quantos estão usando ou têm relógio de pulso? Quantos não têm esse tipo de relógio? Quantos têm relógio de pulso digital? Quantos têm relógio de pulso analógico? Essas são as perguntas da página 158. Então, vocês vão estar assistindo o vídeo para estar completando a tabela da página 159. E depois respondendo as questões e construindo um gráfico da página 160. Por isso vocês vão ter sempre que ler com bastante atenção, que uma resposta vai estar ajudando na construção da outra pergunta. Na página 161 vocês têm um gráfico para responder as questões. Na página 162 vocês têm uma rotina para fazer. Que hora vocês levantam, que hora vocês tomam café, a que horas vocês vão para a escola, a que horas voltam. A rotina de acordo com o dia de vocês. Na página 162, vocês vão estar fazendo também a rotina e lendo o texto ou relógio. E vão aproveitar para responder a parte da página 63. Depois das páginas seguintes, vocês vão ter que ler com bastante atenção e ver o que cada exercício está pedindo. Vamos para a próxima página. Então vamos começar. Gráficos. Agora que você já sabe ler e interpretar tabelas, descobrirá como construir um gráfico de colunas. Depois responda as seguintes questões. Quantos alunos temos na sala? Então, vocês vão pegar as informações que nós tivemos com quem tem relógio de pulso, relógio analógico e digital, para estar completando essas questões. Lembrando que para saber quantos alunos temos na sala, vocês vão pegar os alunos que têm relógio digital, relógio analógico e os que não têm relógio nenhum. Vão juntar tudo e vai dar o total de alunos da sala. Quantos estão usando ou têm um relógio de pulso? É só olhar a quantidade anotada. Quantos não têm esse tipo de relógio? Então, aí vocês vão prestar atenção. Relógio de pulso é usado aonde? Então prestem bastante atenção na pergunta. Quantos têm relógio de pulso digital? Quantos têm relógio de pulso analógico? Página seguinte. Registre essas informações na tabela com a ajuda do seu professor. Então, nessa tabela, vocês vão pegar a quantidade de alunos que tem o relógio digital e vão anotar aqui na primeira coluna.
Então, na primeira coluna, 10 alunos têm um relógio digital. Então, para ficar mais fácil, vocês podem pintar essa linha. Não precisa pintar toda, mas pinte 10 linhas. Ou também, se preferirem, poderia até colocar o nome dos colegas de vocês. Também tem a opção de colocar um em todas as linhas. Mas se vocês pintarem a linha, vai ficar mais fácil. Depois a outra parte. Quantas pessoas têm um relógio analógico, um relógio de ponteiro? 7 pessoas têm esse relógio. Então a mesma coisa, vocês podem estar pintando a linha. E depois, quantos não possuem relógio? 6 pessoas não possuem. Feito isso, vocês vão para a próxima página. É onde vocês vão construir um gráfico de acordo com os dados que vocês fizeram na tabela. Então, a primeira coisa, qual título você daria a esse gráfico? O que nós perguntamos? Vocês têm o quê? Relógio de pulso ou analógico. Então, que título poderia ter esse gráfico? Se essa pesquisa fosse feita com todos os alunos da escola, seria possível fazer esse gráfico registrando um por um nessa página? Por quê? Que solução você daria para que fosse possível registrar todos os alunos da escola? Então, para fazer o gráfico, vocês vão ter que anotar a quantidade de alunos que têm o relógio digital, a quantidade de alunos que têm o relógio analógico e a quantidade de alunos que não têm nenhum relógio. Então vamos ver como fica. Então, construindo o gráfico, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é colocar a quantidade de alunos que têm o relógio digital. Então vocês vão numerar de 1 até 10 nesses quadrinhos. Depois que numerar, para não ficar tão grudado, vocês vão pintar 10 quadrinhos. Depois que vocês pintarem os 10 quadrinhos do relógio digital, vocês vão fazer 7 quadrinhos do relógio analógico. Pode pular linha, porque tem espaço aí sobrando. Então, 7 relógios. Depois que vocês pintarem os relógios, não esqueçam de fazer a legenda. Então, a legenda como é feita? Vocês escolhem a cor e escrevam o tipo de relógio. Por exemplo, eu escrevi aqui digital e usei a cor vermelha. Então, eu pintei 10 quadrinhos de vermelho. Usei a cor verde para relógio analógico e pintei 7 quadrinhos para o relógio analógico. Agora, tem também quem não tem relógio. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, pegar a quantidade de quem não tem, que são 6, e pintar 6 quadrinhos. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão estar completando as perguntas aí também. Qual título poderia ser dado para esse gráfico? Então, entendendo a legenda.
A cor vermelha é o digital, ele tem uma quantia de 10. A cor verde é o analógico, ele tem uma quantia de 7. E o azul não tem nenhum relógio, são 6 alunos. Então, isso aqui do lado é a tabelinha. Não pode esquecer disso. Essa parte aqui é a tabela. Então, nessa tabelinha de linhas e colunas, vocês vão estar criando uma legenda e fazendo o gráfico. Vamos para a próxima parte. Observe o gráfico com a programação de TV favorita dos alunos de uma escola. Agora responda. Então, lembra o que eu falei para vocês, ó. Tem a legenda. Então, na legenda, vem escrito o que é cada cor. A cor vermelha é para desenhos animados. Essa outra cor clara é para novela. E a cor azul são para os filmes. Então, se eu tenho a legenda, eu não preciso escrever aqui embaixo novela, desenho animado e nem filme. Então, uma das funções da legenda é fazer esse serviço. Reparem também que do lado nós temos os números. Então, aqui vai valer 0. Se estiver nessa faixa aqui, nenhuma pessoa assiste nada. Quando estiver nessa reta, 50 pessoas assistem alguma coisa. Então, se eu passasse uma linha aqui nesse ponto, 50 pessoas estariam assistindo as 3 programações. Então, reparem bem nos valores. Aqui a gente tem uma escala e aqui os valores propriamente ditos. Qual título você daria a esse gráfico? Vocês vão responder essa pergunta, colocar o título aqui e depois aqui em cima, porque todo gráfico ele tem um título. Então o título sempre é em cima. Então vocês vão responder a pergunta e depois pôr o título aqui também. Qual a diferença entre os alunos que preferem assistir novela e os que preferem assistir os desenhos animados? Quando nós falamos diferença, nós estamos falando de que conta? Essa pesquisa foi feita com quantos alunos? Então, foi feita com tudo isso aqui de aluno. Então, o total de aluno. Cada linha do gráfico corresponde a quantos alunos entrevistados. Então, agora que vocês têm que saber o que é linha. Lembra que eu falei o que é linha? Linha é igual a linha do caderno. Então, cada linha dessa corresponde a quantos alunos entrevistados. Vamos para o próximo. Medida de tempo, nós vamos ver os ponteiros do relógio. Em muitos lugares você encontra relógios digitais que trazem as horas escritas. Mas você sabe ler as horas nos relógios de ponteiro? O relógio de ponteiro faz 3 marcações de tempo. Ele nos indica as horas, os minutos e os segundos. Para cada marcação dessas, ele tem um ponteiro. O ponteiro das horas é sempre menor. O ponteiro dos minutos é comprido. E o ponteiro dos segundos é o mais fino e ligeiro de todos. Então,
O ponteiro que representa o ponteiro das horas é o ponteiro verde. É o menorzinho. O ponteiro que está representando os minutos é esse maiorzinho aqui. Então é o mais comprido. E o do segundo, que é o mais ligeirinho, é esse bem fininho aqui. Então, no relógio analógico ou relógio de ponteiro, geralmente vem 3 ponteiros. Alguns relógios vêm só o ponteiro da hora e do minuto, mas alguns vêm os 3 ponteiros e cada um tem uma função. Como eu disse, nem sempre os relógios têm o ponteiro dos segundos. Nesse caso, só mostram as horas e os minutos. Então, só vai ter o ponteiro menor e o maior. A cada volta que o ponteiro mais rápido dá, é contado 60 segundos. Ou seja, toda vez que o ponteiro mais fininho der uma volta aqui, vai passar 60 segundos. A cada 60 segundos, nós temos 1 minuto. E a cada 60 minutos, quando ele faz toda essa volta aqui, nós temos 1 hora. A cada volta do ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos anda um pontinho. O mesmo acontece com o ponteiro das horas. A cada volta do ponteiro dos minutos, o das horas caminha um pontinho. Então, vocês podem reparar que entre os números tem vários pontinhos. Então, cada pontinho desse é 1 minuto. Então, toda vez que esse ponteirinho aqui, esse mais fininho, ele der essa volta inteira, esse ponteiro aqui, ele vai andar um risquinho. E só depois que esse ponteiro aqui andar tudo isso aqui de risquinho, é que esse ponteiro menor, ele vai se mover para o próximo número. Meio-dia. Quando o relógio marca 12 horas, dizemos que é meio-dia. Isso porque se o dia tem 24 horas, 12 horas é a sua metade. Vamos para o próximo. Para entender como que nós vamos saber a hora no relógio. Aqui o ponteiro está, o menor está no 10, o maior no 2 e o mais fininho no 6. Então, agora, se fosse de dia, seria 10 horas. E como está no 2, 10 minutos. Mas como que eu sei quando é hora e quando é minuto? Eu tenho que olhar pelo ponteiro. O ponteiro pequeno, que é esse, marca a hora. E o ponteiro maior marca o minuto. E como que eu vou saber quantos são os minutos? O ponto de partida dos minutos é sempre aqui no 12. Então aqui vai ser o ponto 0. Nessa parte vai ser o ponto 0. De um número para o outro, nesse espacinho aqui, eu vou ter 5 minutos. Então é por isso que eu tenho 5 aqui, ó. A cada espacinho
desse aqui, eu tenho 5 minutos. Mais um espaço, mais 5 minutos. Então, eu tenho um relógio que pula de 5 em 5 minutos. E quando ele dá toda essa volta, nós temos 60 minutos ou 1 hora. Então, na parte da manhã, nós contamos assim: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meio-dia. Quando chega que os 2 ponteiros estão aqui nessa reta, nós chamamos de meio-dia. O meio-dia, ele tem 12 horas. Depois do meio-dia, nós não falamos mais 1 hora. O certo é falar 13 horas. E se eu for falar 1 hora, eu tenho que falar que é 1 hora da tarde. Então, passou do meio-dia, vão ser 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e 24 horas ou meia-noite. Vamos para o próximo. Medidas de tempo. Escreva no quadro a seguir todas as atividades que você faz durante o dia e anote também o horário aproximado. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Então vocês vão colocar o que vocês estão fazendo durante esse período. Por exemplo, agora vocês estão tendo aula, mas que horas que vocês acordaram? Acordaram às 6 horas, por exemplo? Então vocês vão pôr aqui 6 horas. O que vocês fizeram 6 horas? Acordaram. Depois, 6h30. Por exemplo, tomaram café. 7 horas. Estão na escola. Se fosse em horário normal, que horas vocês estariam no intervalo? Então é isso que é para vocês marcarem aqui, o horário e o que tipo de atividade vocês fizeram durante o dia. Agora responda, quanto tempo você fica na escola? Então vocês vão contar desde a hora que entram até a hora que saem da escola. O relógio. Observe um relógio. Quantos ponteiros existem? As unidades de medida de tempo marcadas pelo relógio são a hora, o minuto e o segundo. Então, observe os ponteiros do relógio. Este relógio está marcando 12 horas e 20 minutos. Se isso for de dia, mas se for à noite, vão ser 24 horas e 20 minutos. O ponteiro menor indica a hora e o maior indica os minutos. Dizemos que o relógio sem ponteiros é um relógio digital. Então, o relógio que vocês têm, que tem a telinha com os números, com luz, é o digital.
Pense e responda. O que você pode fazer em 1 minuto? O que você pode fazer em 1 segundo? Vamos relembrar o que vocês já estudaram sobre medidas de tempo. 60 segundos, ele vale 1 minuto. 60 minutos, ele vai ser igual a 1 hora. Se eu tiver 24 horas, eu formo um dia. Se eu tiver 7 dias, eu formo uma semana. Se eu tiver 30 dias, eu formei um mês. E se eu tiver 12 meses, eu formo um ano. Respondendo, quantos segundos tem 1 hora? Então vocês vão olhar na tabelinha e responder quantos segundos tem 1 hora. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Que tipo de conta eu preciso fazer para saber quantos segundos tem 1 hora? Pensa um pouquinho. Vamos para o próximo. Observe os relógios de cada cena. Eles indicam a hora do início e a hora do término de cada atividade. Responda: quanto tempo durou cada atividade? Então, o início foi 14h30 e o término 16h30. Vocês precisam saber quanto tempo durou. Como que faria essa conta? Poderia contar as horas, seguindo o relógio, ou fazendo qual conta? Se o tempo já passou. Próximo. Início. Aqui o ponteiro está marcando 6 horas. E depois no outro, vão perceber que ele só andou um pedacinho. Se vocês olharem bem, ele só saiu um pouquinho da reta. Daí vocês vão olhar no reloginho aí de vocês os risquinhos e vão contar quantos risquinhos passou. Olha o próximo relógio, 7h15 foi o começo, 7h25 foi o término. Quanto tempo passou aqui? Quanto tempo durou? E na outra atividade a mesma coisa. O ponteiro está no 8 e o ponteiro maior está no 9. Depois o ponteiro menor está no 10 e o ponteiro maior está no 6. Então, vocês vão olhar aqui e ver quanto tempo se passou. Vamos para o próximo. Olha que atividade difícil. O garoto está no sorvete. Quanto tempo ele levou para chupar esse sorvete? Ele começou a fazer isso, era 6h10. Quanto tempo ele levou? O ponteiro dos minutos estava no 2 e parou no 5. Então ele usou esse tempo aqui para estar deliciando o sorvete dele. Lembrando que o espaço entre os números são de 5 em 5. Calcule mentalmente e preencha a tabela com os dados que estão faltando. Para completar essa tabela, vocês vão ter que prestar atenção no número de dia e no número de hora. Então aqui eu tenho um dia. Se eu tenho um dia, quantas horas eu tenho em um dia?
Quanto tempo demora um dia? Então eu tenho 24 horas. Agora na linha de baixo eu tenho as horas. Se eu tenho as horas, o que eu preciso saber? 36 horas são quantos dias? 24 horas é um dia. Se eu tenho 36 horas, quantos dias eu vou ter? Então, reparem bem no dia e na hora. Aqui eu tenho 5 dias. Quantas horas eu vou ter? Aqui eu tenho 12 horas. 12 horas eu vou ter quanto de dia? Eu tenho 7 dias. Quantas horas eu vou ter? Eu tenho 240 horas. Quantos dias eu vou ter? Então, prestem bastante atenção. Esse primeiro é o dia. E um dia leva 24 horas o movimento de rotação da Terra. Então, se eu tenho 36 horas, quantos dias eu tenho? E assim por diante. Uma torneira gotejando gasta 47 litros de água. Ela gasta 47 litros de água. Isso por dia. Então, está dizendo que em um dia ela gasta 47 litros. Calcule quantos litros de água uma torneira gasta em uma semana. Um mês de 30 dias e um ano. Você sabia? O primeiro relógio de pulso foi desenhado em 1907 pelo joalheiro Louis Joseph Cartier, a pedido do aviador brasileiro Alberto Santos Dumont. Então, desafio de vocês para hoje: pesquisar e ler um trechinho de quem foi Alberto Santos Dumont. Esse é o desafio de hoje. Vamos para o próximo. Agora é com você. Cíntia viajou para a praia de carro com seus pais. Eles partiram às 22 horas e chegaram à praia exatamente às 10 horas da manhã. Sabendo que Cíntia e sua família pararam em um hotel para descansar, depois de 3 horas de viagem, descubra a que horas eles pararam no hotel. Então prestem bem atenção na leitura para poder estar calculando isso aí. Eles descansaram por 4 horas. Qual era a hora quando eles continuaram a viagem? Então vão ter que pensar um pouquinho. Para medir o intervalo de tempo maiores, usamos as seguintes unidades de medida de tempo. 365 dias é igual a um ano. 10 anos nós chamamos de década. 100 anos nós chamamos do quê? Lembram? De século. Então 100 anos tem um século. 1000 anos, como que nós chamamos? Milênio. Então 1000 anos nós chamamos de milênio. Então 365 dias nós temos um ano. Esse ano tem uma diferença porque nós chamamos de um ano bissexto,
porque esse ano tem 316 dias. 10 anos nós chamamos de uma década, 100 anos de século e 1000 anos de milênio. Observe anos e os séculos. Quando começaram a marcação do tempo, a marcação do ano, então no primeiro ano até 100 anos foi chamado de século I. Depois de 101 a 200 foi chamado de século II. De 201 anos até 300 anos foi chamado de século III. E assim por diante. Essa parte vocês vão ver muito em história, geografia, quando vocês estiverem no 6º ano. Vão ver com mais frequência do que vocês veem no 5º ano. Então, é passado um período, porque é um período de século, de 100 em 100. Ele vai mudando de 100 em 100. Ele começa sempre no 1 e para no 100. Então, para começar o século II, começou no 101. Para começar o século VII, começou no ano 601. Para começar o século IX, começou no ano 801 e acabou no 900. Agora vocês vão dar a sequência. Se começou no ano 901 e terminou no ano 1000, que século que nós estaríamos? Então lembra que o século também é marcado pelo número romano. Lembra que vocês estão fazendo o número romano? Então vocês vão completar aqui. Como que eu faço 10 em romano? É só fazer o X. Então vocês vão completar essa tabelinha até o final. E responder a pergunta: em que século estamos vivendo agora? Vamos para a próxima parte. Quando vocês forem responder em que séculos estamos vivendo agora, vocês vão ter que olhar na outra página em que século que nós estamos hoje. Só que prestem bem atenção na hora dos cálculos, porque ele pula a cada 100 anos. Então aqui, se vocês perceberem, tem uma sequência. De 100 foi para 101, de 200 foi para 201, de 300 foi para 301, de 400 foi para 401, de 500 foi para 501, de 600 foi para 601, de 700 foi para 701, de 800 foi para 801, de 801 foi para 900, de 900 foi para 901. Então, olhem a sequência. Até aqui, nós estamos no século IX. De 901 até 1000, nós estamos no século X. Esse aqui é o X, mas não ficou bonitinho não, porque é difícil para fazer. Então, vocês vão ter que perceber a sequência na hora de completar o resto da tabela, porque não está numa sequência certinha não, hein? Então, de 1000
para 1001, de 1001 até 1100. Se está em 1100, qual seria o próximo número? 1201? Então prestem bem atenção, porque do ano 100 eu não vou passar para o ano 200. Então, nesse espaço aqui, tem mais um século, que é do 1101 até o 1200. Então, prestem bem atenção nesses números, tá? Essa é a dica. E depois, para vocês fazerem perguntando para as pessoas da família. Façam um levantamento de quantas pessoas na sua família nasceram no século passado. Anote o grau de parentesco e o ano do nascimento. Depois construa uma tabela com os dados da pesquisa. Então, como que vocês vão saber se a pessoa é do século passado? Em que anos que nós estamos agora? Nós estamos no ano de 2020. Se nós estamos no ano de 2020, nós estamos em que século? Pensaram? Estamos no século 21. Então, essa é a nova geração. Quem nasceu do ano 2001 em diante está no novo século. E para saber o século passado, a pessoa teria que nascer até qual ano? Então, só para lembrar, de 2001 em diante, até chegar em 2100, nós vamos estar no século 21. A pesquisa está pedindo para ser feita quem nasceu antes do ano 2001. Então vocês vão anotar, por exemplo, faz de conta que o pai de vocês nasceu em 1980. Qual que é o grau de parentesco? Pai. O ano do nascimento, 1980. Perguntem para umas 4 pessoas, pai e mãe, se tiver tio, ou irmão mais velho, ou irmã mais velha, e depois façam uma tabelinha. Essa é a lição de hoje. Prestem bastante atenção na hora de fazer, e se tiverem dúvidas, é só estar perguntando. Então vamos para a nossa tarefa. E todos tenham um bom dia.